emitir certificados para vocês. E para que vocês validem também o nome de vocês, tem que assistir a próxima semana para que seja compensado as 2 aulas que vocês vão assistir com a gente, tá? Espero que vocês aproveitem essa tarde com a gente. E qualquer coisa, no final a gente abre para perguntas que vocês vão colocar no chat e a gente vai responder no final da atividade, tá? Isso é com você, tá? Valeu, Rony. Tô só aqui tentando colocar esse template, só um instantinho. Eu tô tendo uma dificuldadezinha por aqui, Rony. Se quiser mandar para o meu WhatsApp, eu consigo projetar daqui, tá? Então, vê só. Seria para colocar aqui no fundo, né, na nossa tela, porque nosso mini curso hoje, a proposta é de que a gente possa abrir um diálogo, que a gente possa compartilhar, sem necessariamente uma apresentação expositiva. E aí eu conto com a participação de cada um de vocês que estão aqui presentes conosco, certo? Nossa temática hoje é sobre a ansiedade em estudantes em transição, em busca de iniciar um curso de ensino superior, certo? E aí nós temos o recorte de estudantes do ensino médio, mas considero que isso não se restringe apenas a esse público. Tendo em vista que muitos de nós buscamos um caminho profissional e, de repente, não nos realizamos com aquilo. E aí me parece que há uma representação, uma força muito grande social, uma expectativa da família, dos amigos, sobre as nossas escolhas profissionais, né? E que isso repercute muito em como a gente se coloca diante do nosso desejo. Então, nós temos essa temática para trabalhar hoje. Todo mundo está me ouvindo bem, todo mundo está por aqui. Gostaria de saber se vocês poderiam abrir o microfone assim que se sentirem à vontade para compartilhar, para questionar. Gostaria que fosse um momento dinâmico e menos expositivo, certo? E aí, sintam-se à vontade para me interromper, para, enfim, compartilhar, contribuir. Espero que a gente possa construir um espaço de diálogo, um espaço de esclarecimento, certo? Então, vamos lá. Me chamo Hugo, sou professor de psicologia, psicólogo de formação, especialista em psicologia clínica, mestrando em saúde mental e atualmente integro a instituição no curso de psicologia, né? Hoje estou aqui para levantar alguns pontos sobre essa escolha de profissão. Então, ao começo de tudo, seja você de ensino médio, seja você um estudante que já está há algum tempo sem acessar uma instituição de ensino, um dos nossos principais desafios atualmente é a retomada das atividades presenciais, sejam elas no universo escolar ou de instituições de ensino superior. Isso nos trouxe uma possibilidade de encontro diferente, inclusive da modalidade que nós estamos nos encontrando hoje. Considero que todo esse contexto pandêmico nos trouxe oportunidades de identificar formas de participar e de comunicar. E aí a modalidade online nos trouxe um novo universo, certo? Mas considero que nesse momento atual há uma retomada gradativa e cada vez mais forte das atividades presenciais. E aí, voltando ao recorte do público. Pode sim, Amanda, fica à vontade. Eu gostaria mesmo que vocês abrissem o microfone durante nosso diálogo, quando vocês abrissem os pontos, tá? Professor, só reforçando, os microfones eles estão desabilitados, tá? O pessoal Ah, tá? ah, Mas aí,
se alguém queira falar, a gente consegue habilitar e a gente habilita exclusivo de algum participante que queira compartilhar via áudio, tá? Beleza, então Se vocês levantam a mão, tá? acho que você consegue levantar a apresentação agora, se também tentar. Eu habilitei você como participante, tá? Tá bem. Então, Amanda, nós temos realmente desafios constantes dessa adaptação, da manutenção e preparação de adaptação das aulas presenciais. Eu acho que olhar criticamente a tudo que nós estamos vivendo é fundamental, certo? E aí, como estar preparado? E aí eu faço uma pergunta a cada um de vocês, né? Como estar plenamente preparado a um retorno a aulas presenciais, certo? Depois de praticamente 2 anos interrompidos sobre esse encontro. É um desafio difícil, é um desafio constante. E aí considero que há um fluxo em que nós estamos aprendendo, ou melhor, reaprendendo a nos encontrarmos nesse formato. E aí, o que é que acontece com tudo isso? Uma das coisas que percebi, principalmente em relação à expressão de ansiedade, de angústia, estão relacionadas às provas presenciais, né? Então, vejam, vocês estavam em um período da vida de vocês em que tudo que vocês resolviam era via online, certo? E o encontro presencial força outras posturas, né? A própria presença no espaço. E aí eu considero que isso trouxe uma série de ressonâncias metodológicas mesmo de ensino, né? E aí isso não está somente articulado a esse retorno ao presencial, mas sim consideremos tudo que cada um de nós viveu nesse período de pandemia. Vamos considerar que foi um período, e tem sido um período de muita incerteza, um período em que nós somos colocados diante de nossas certezas, somos colocados em xeque diante de tudo isso. Então, essa retomada não teria como ser totalmente preparada. Considero que há uma preocupação muito forte das instituições que assumiram esse retorno, né, e sustentaram isso, principalmente no que diz respeito aos pontos e arestas que ficaram nesses 2 anos em relação ao próprio ensino, à própria aprendizagem. Então, o encontro presencial ele é riquíssimo. Ele é riquíssimo no sentido de vocês poderem interromper a hora que vocês precisarem, de esclarecer as dúvidas de uma maneira pontual, sem ser necessário todo um fluxo para se perguntar aquilo que se tem dúvida. E aí essa expectativa desse retorno também pode ser algo que reproduza um sofrimento em cada um de nós. E principalmente diante de uma expectativa pessoal e social de corresponder, de alcançar uma pontuação, de atingir aquela nota esperada. E essa nota que é esperada não só por vocês, mas pelos pais de vocês, pela família de vocês, pelos amigos de vocês, pelas relações interpessoais que vocês estabelecem na vida de vocês, no cotidiano. Então, é algo extremamente novo, né? Nós passamos a maior parte de nossas vidas estudando presencialmente, tivemos 2 anos de interrupção, e retornar a essa modalidade, sem dúvida, implica em uma série de sentimentos. Não tenho dúvidas disso. É um desafio que é constante a cada dia, porque requer não somente a disponibilidade de ir até a instituição, mas também é necessário uma compreensão de saúde coletiva, né? De entender que é necessário uma postura rigorosa no sentido de atenção à saúde, não é? De cada pessoa manter o distanciamento social, de conseguir cuidar-se diante dessas
quebras de restrições, né? Então, é importante não só pensar na instituição que abriu as portas ao presencial, mas também de que forma nós estamos voltando ao presencial, né? De que forma nós estamos nos cuidando para estar nesse lugar. E aí, sem dúvida, galera, que o período de pandemia nos trouxe uma potencialização de uma carga de ansiedade muito grande. Então, nós temos estudantes de ensino médio, de ensino fundamental também, né? Que, e até do ensino superior, galera, que foram privados nesse período do convívio social. Então, mesmo sendo por uma medida de proteção de saúde, as pessoas se constituem enquanto quem elas são muito por com quem se relacionam, pelos modos de relação que são estabelecidos. Então, um adolescente, um jovem, um adulto, uma criança, ele se desenvolve a partir de como ele se relaciona com as pessoas e com o mundo. Então, esse período comprometeu bastante esse acesso a tudo isso. Então, poxa, pensem que agora você não vai se preocupar apenas em dar conta das demandas das disciplinas. Você vai se preocupar em estabelecer uma relação de amizade, em pertencer a algum grupo específico. Então, são uma série de outras demandas que vão surgindo e que me parece que se apresentam ao mesmo tempo. Então, além de toda essa pressão de participar de um grupo, de atender às expectativas sociais, de notas mesmo, galera, de atingir as expectativas das nossas famílias, dos nossos amigos, aquilo que já se espera, né? E me parece que é um peso muito grande. É um peso muito grande dar conta das expectativas dos outros. É um peso muito grande sustentar um desejo, por exemplo, de escolher um curso de ensino superior simplesmente para satisfazer um desejo e uma expectativa de um terceiro, né? Então, isso é doloroso, considero eu. Escolher uma graduação simplesmente porque alguém quer que a gente faça isso. Então, todas essas expectativas nos colocam em situações de conflito, não é? E esse conflito ele pode nos trazer sofrimento. E aí é importante, acima de tudo, não é puxando o peixe da psicologia, mas é importante, acima de tudo, que nós tenhamos um espaço para falar sobre como a gente se sente. Um espaço para que a gente possa entender o que é que eu estou buscando para a minha vida profissional e também pessoal, galera, porque o trabalho vai tomar boa parte de quem vocês são, de como vocês se constituem. Então, qual é o meu desejo? Por onde caminha o meu desejo? E é complicado a gente simplesmente tecer algumas profissões que são idealizadas numa representação social. Por exemplo, eu vou citar algumas, se vocês concordarem ou não, vocês podem deixar aqui no chat, tá? Mas eu tenho certeza que nós temos profissões que são colocadas como o suprassumo do ensino superior, como é o caso da própria medicina, do direito, da engenharia. E aí, às vezes, assumimos desejos que não são nossos. E dar conta disso, eu considero que seja uma tarefa muito dura, certo? E aí, eu vi aqui no chat, alguns de vocês falando, sobre o apoio da psicologia nas escolas. Galera, é fundamental ter esse espaço nas escolas, até para uma orientação profissional, né? O que é que o psicólogo faz? O que é que o médico faz? O que é que
veterinário faz, certo? Nós temos um senso comum sobre o que cada uma dessas profissões desenvolve. E muitas vezes assumimos como se fosse uma verdade absoluta para nossas vidas. Então, eu vou ser psicólogo, e isso vai ser o meu caminho daqui para o fim da minha vida. Considerando o que o filósofo Martin Heidegger nos apresenta, enquanto ideia de homem e de mundo, o ser humano é um ser que é a própria possibilidade. Ou seja, ele não pode ser previamente determinado. Eu parto dessa linha de compreensão para assumir que hoje eu estou como professor de psicologia, sou formado em psicologia, sou especializado em psicologia, mas minha vida não se encerrou e eu posso buscar outros caminhos, certo? Eu posso simplesmente perceber que a psicologia não faz mais sentido para mim e entender que nesse momento talvez ser jornalista faça mais sentido. Por exemplo, tá, galera? Isso é apenas um exemplo hipotético. E aí eu considero que nós temos essas escolhas que às vezes tomamos, que por vezes não somos nós mesmos que escolhemos, assumimos isso como uma verdade absoluta, né? Então, se eu não for psicólogo, minha vida não tem sentido e eu me martirizo por isso. Galera, primeiro de tudo, é importante cuidar da saúde mental, ter um espaço para comunicar sobre o seu sofrimento, como você se sente. Acredito que tendo esse espaço, e ele pode ser oferecido tanto pela escola, quanto pela instituição de ensino superior, quanto pela iniciativa privada, você pode buscar um apoio psicológico nos próprios consultórios de psicologia. E hoje, galera, nós temos a possibilidade de vocês se encontrarem com um profissional de psicologia online, que vai manter o mesmo rigor ético e o sigilo profissional. Então é importante conhecer a si próprio nesse momento. Faz sentido demais para Hugo estar aqui com vocês, participando desse mini curso, trazendo as questões relacionadas à ansiedade e à escolha do, do curso profissionalizante, do ensino superior, do ensino técnico, enfim, aquilo que vai mover o desejo de vocês. Afinal, é um investimento, galera. Acima do investimento financeiro, é um investimento de tempo, de energia. Mas isso não quer dizer que hoje eu compreendo que psicologia é o curso da minha vida. E aí eu tô lá, primeiro ano de psicologia, segundo ano de psicologia, e aí eu percebo que aquilo não faz sentido para mim. Gente, se nós, considerando que o filósofo que eu citei a vocês já trouxe, se nós não podemos ser previamente determinados, o que dirá que eu sou velho demais ou novo demais para buscar uma outra profissão, para buscar uma nova especialização, para buscar um novo curso, não é? Então, é importante que nós compreendamos que ainda há um novo dia, para que a gente busque aquilo que movimenta os nossos sonhos, aquilo que nos traz sentido na nossa própria existência, certo? Estar em conflito sobre escolher determinado curso ou outro é plenamente normal e faz parte de ter que escolher. Afinal, galera, toda escolha que nós fazemos, automaticamente nós deixamos de lado outro caminho, né? Entendam que para vocês estarem aqui conosco, nessa tarde, início de noite, vocês escolheram estar aqui. E escolher estar aqui impossibilita que vocês estejam, por exemplo, em outro lugar, né? Então, nossas escolhas repercutem em responsabilidades, certo? Sendo que é muito mais fácil assumir, e não falo no sentido de ser algo que não é complexo, mas é muito mais prazeroso
sustentar algo que é decidido por você próprio, que é decidido a partir do desejo e daquilo que faz sentido na vida de cada um, certo? Isso não é fácil porque existe uma pressão familiar muito grande em corresponder a essas expectativas. Afinal, buscar uma profissão é um investimento de longo prazo. E isso incide em uma série de desejos de outros sobre os nossos próprios, né? E aí nós temos a possibilidade de simplesmente não nos identificarmos, disso ser um desejo próprio de cada um de nós e, de repente, já não faz mais sentido. E aí, galera, eu queria falar para vocês uma situação. Eu pensei bastante sobre algum exemplo mais específico para falar sobre o conflito dessa escolha, né? E a ansiedade que repercute em ter que escolher, né? Isso não quer dizer que você, finalizando o ensino médio, precisa necessariamente já ingressar no ensino superior. Às vezes a gente precisa de um tempo para se organizar. Às vezes a gente precisa se reconhecer para poder entender aquilo que a gente quer de fato, né? E aí separei um exemplo para compartilhar com vocês nesse momento tão importante. E aí vocês podem colocar no chat o que vocês acharem desse exemplo, que é um exemplo da minha própria vida pessoal, né? Assim que eu finalizei o ensino médio, gente, essa pessoa que vos fala aqui ingressou em um curso de ensino superior, buscando necessariamente atender às expectativas familiares, né, sobre a profissão. E esse curso de ensino superior necessariamente não foi psicologia, certo? Eu tinha algumas opções durante meu ensino médio, certo? Uma delas era licenciatura em violão erudito, pasme. Me considero músico e durante toda a minha vida a música me atraiu de uma maneira muito marcante, né? E, e foi complicado abrir mão do sonho de partir para a licenciatura em música, tendo em vista toda a representação social articulada com ser músico, principalmente na valorização desse profissional na nossa cultura, no nosso país, no nosso estado, no nosso município, né? Há um investimento familiar para que cada um de nós escolha uma profissão de ensino superior que seja reconhecido, que seja aceito, que seja pertencente de um status social que favoreça esse reconhecimento. E aí pensei e desejei muito fazer música. No entanto, ainda não escolhi psicologia. E aí iniciei o curso de engenharia mecânica, galera. Isso mesmo, um polo bem distante de psicologia. Sempre me interessei bastante pela engenharia mecânica, entendia como uma possibilidade de atender a expectativa dos meus pais. E aí eu vi no chat alguém trazendo, quem dera que os pais fossem compreensivos a respeito disso. Pois é, galera. Iniciei o curso de engenharia atendendo a um desejo da minha família, né? E aí iniciei as primeiras aulas, toda aquela, como é que eu posso dizer? Aquele gostinho saboroso dos primeiros dias de universidade, né? Em que a gente está em um universo novo, em que a gente se depara com novas relações e novos modos de estabelecer um novo modo de estar no mundo, né? E aí comecei a me deparar com a possibilidade de me desenvolver muito bem em engenharia, né?
E sempre me atraí bastante por números, pela própria geometria, enfim, por uma série de disciplinas que são compartilhadas nas engenharias e que fizeram parte da minha história durante meu ensino fundamental e meu ensino médio, certo? E aí me deparei com aquele prazer, sabe, da família em dizer: meu filho é estudante de engenharia mecânica. Poxa, que massa! E que lugar gostoso é estar nessa dimensão, porque é uma dimensão de muito aceite, uma dimensão de que te coloca sem conflitos praticamente com as pessoas que a gente convive, que a gente ama, né? Considero desse modo. Só que vieram as primeiras provas, veio o avanço das disciplinas, e aí fui me deparando com angústia, galera. E aí, angústia, para o mesmo filósofo que eu acabei de citar, para Martin Heidegger, a angústia é uma disposição afetiva. É um modo como a gente está aberto ao sentido que se apresenta para a gente nas nossas vidas. E aí, a disposição afetiva da angústia é justamente uma disposição afetiva que nos coloca diante do nada. Então, como eu estava me sentindo, era como se minha vida fosse um nada. É como se tudo que eu estivesse caminhando e traçando não fizesse sentido algum. Eu estive com minha vida escancarada diante dos meus olhos e eu precisava fazer alguma coisa para dar sentido à minha vida, né? E aí outra coisa que eu sempre me interessei bastante durante meu ensino fundamental e ensino médio era a própria filosofia. Então, eu sempre gostei bastante de ler. E no curso de engenharia, na disciplina de metodologia científica, eu me aproximei de algumas leituras filosóficas que me despertaram um interesse ainda maior na filosofia e romper, galera, com aquela expectativa que estava sendo criada em cima de mim, porque eu não era estudante de engenharia para minha família. Eu já era o engenheiro. Então veja que lugar colocam a gente. Ou melhor, que lugar a gente se coloca. Porque quando eu percebi que dependia de mim escolher o que eu gostaria de fazer, isso trouxe uma possibilidade de romper com aquela expectativa. Isso é fácil, galera? Não, não foi fácil. Eu precisei de ajuda profissional, eu precisei da psicologia para poder aceitar e entender que eu gostaria de ser psicólogo, que eu gostaria de acompanhar a história dos outros, eu gostaria de me aproximar de uma disciplina de acolhimento, certo? E aí é complexo romper com tudo isso, porque, é, bom, a maioria das nossas famílias esperam que a gente se desenvolva naquilo que é o melhor, naquilo que vai trazer renda, naquilo que enfim. Eu vi aqui alguns comentários no chat, me permitam só um minutinho para acompanhar vocês. Quem nasceu pobre tem que procurar profissões em alta para não passar fome. Eu considero o seguinte: você que constrói sua formação. Hoje nós temos a possibilidade de empreender em quase todas as profissões. Eu entendo que é necessário buscar as questões financeiras, mas eu me pergunto o seguinte: será que faz sentido
buscar uma profissão simplesmente para esse retorno financeiro? E o que é que garante que uma profissão trará mais retorno financeiro do que outra? Na verdade, a qualidade do profissional é que vai trazer esse retorno ou não. Tudo que eu estou falando aqui, galera, é muito fácil de estar falando, é muito simples, mas somente cada um de vocês sabe da realidade de vocês. Então, me desculpem se isso não fizer sentido para vocês. Mas a questão é a seguinte: independente da profissão, se o profissional for bom ou ruim, é o que vai fazer a diferença. Então, eu sei que existem algumas profissões que estão mais em alta, né? Mas essa onda do alto e baixo, ela vem. E a maré, quando ela enche, é a mesma maré que seca, certo? Então, hoje, uma profissão pode trazer um retorno absurdo financeiro. Mas se você escolhe a profissão hoje, você não vai exercer a profissão hoje. Você vai exercer há 4 anos, 5 anos depois. E talvez 4 anos, 5 anos depois, não faça tanto sentido quanto está fazendo hoje, né? Então, é difícil e cada um de vocês é que sabe da realidade de vocês. Por isso, há uma recomendação que eu posso trazer para cada um e cada uma de vocês, que é o acompanhamento profissional, né? Comunicar aos meus pais que eu não gostaria de ser o engenheiro mecânico da família, não foi fácil não, galera. Não foi fácil. Eu precisei de amadurecer bastante essa, essa ideia de buscar outro caminho para a minha própria vida. Mas se cada um de vocês que está aqui não compreende que cabe a você olhar para a sua própria vida e tentar identificar aquilo que faz sentido para você, não sou eu, como professor de psicologia, não vai ser a instituição de ensino superior, não vai ser a instituição do ensino médio que vai sustentar toda a responsabilidade de existir, que só cabe a cada um de vocês. Cada um de vocês está construindo a própria história. Então, talvez escrever essa história de maneira autêntica seja um caminho. Isso é fácil? Não é fácil. Não é simples. Então, vejam que complexidade é escolher uma profissão. Vejam quantas coisas a gente está falando aqui, né? Quantas possibilidades compreensivas, né? Então, se há uma expectativa em tudo, inclusive a expectativa que nós mesmos construímos sobre o retorno financeiro que uma profissão vai nos trazer, né? É complexo isso. E aí? O que é que vocês acham disso aí que eu tô falando? Eu tô tentando acompanhar aqui o chat, tá? Até porque existem inúmeros profissionais. Eu tô lendo a tua mensagem, tá, Maria Clara? Até porque existem inúmeros profissionais com faculdades ótimas em áreas de respeito que não atuam no seu curso de formação. E é tão comum, Maria Clara, a gente encontrar tantas pessoas que investem numa formação, mas simplesmente não faz sentido, certo? Eu não posso dizer que a profissão que eu escolhi vai fazer sentido para mim durante toda a minha vida. Eu ainda estou construindo minha história. Então, fiz direito. Hoje estou advogando, passei na OAB, estou aqui nesse processo. E aí, de repente, eu vejo que não está fazendo sentido para mim continuar nessa caminhada. E o que eu quero fazer na minha vida é abrir um negócio, abrir uma empresa, fazer um empreendimento em que eu seja o administrador, sem que necessariamente eu tenha essa formação. Eu quero dar conta do meu próprio negócio. Então, é comum que a gente encontre essas situações, né? De psicólogos que não atuam na psicologia,
de pessoas que iniciaram uma graduação, que fizeram, se especializaram, iniciaram a vida profissional, mas aí a gente precisa entender um aspecto também. Será que todas essas pessoas que deixam de atuar nas suas formações, será que essas pessoas tiveram oportunidade de ingressar no mercado de trabalho? Porque um dos pontos principais é a competitividade do mercado de trabalho. Isso seja em qualquer profissão, seja de nível fundamental, de nível médio, de nível superior, em qualquer lugar que vocês tentem ingressar no mercado de trabalho, vocês vão se deparar com um cenário de muita competitividade. Então, considero que um ponto principal é assumir que durante a graduação você já está formando esse profissional, você já é um profissional em formação e que o que você faz na graduação repercutirá na vida profissional de vocês, certo? Por que eu tô falando isso? É importante que ao decidir, ou pelo menos ao compreender aquele curso, aquela profissão que, que eu quero me formar, certo? Ao entender esse caminho, é importante eu considerar alguns pontos. O primeiro é isso que eu já disse a vocês, né? A formação são vocês mesmos que fazem, né? São as leituras que vocês fazem, são os projetos de extensão, iniciação científica e tudo mais. O segundo ponto é em qual universidade, em qual centro universitário, em qual faculdade, em qual instituição de ensino superior eu pretendo me formar. E aí é importante conhecer, certo? Considero que esse momento que a gente está tendo hoje é de extrema importância para esclarecer diversos pontos, né? E a referência, por exemplo, da psicologia na instituição de ensino que a gente está propondo a dialogar é gigante. Então, é fundamental que nós busquemos instituições que nos tragam a segurança de uma qualidade de ensino, de uma inovação metodológica de ensino, né? Para que quando a gente passe por situações, e aí não é um desejo que nós passemos por situações adversas, como o contexto pandêmico, mas que se por acaso acontecer alguma adversidade nesse sentido, que nós possamos ter uma instituição que zele por cada um de vocês, uma instituição que zele pela integridade da formação acadêmica de cada um de vocês. E aí é uma pesquisa muito pessoal de cada um, existem identificações pessoais, identificações sociais com as instituições. Percebo aqui no chat que algumas pessoas gostariam de fazer psicologia, e aí eu indico demais esse curso, não é? É um curso que a gente se aproxima de horizontes compreensivos, né? A gente se aproxima, perdão, gente, das diferenças que cada um de nós tem, né? E compreende a importância de respeitar essas diferenças. Então, penso que escolher psicologia está para além de escolher uma profissão, está para além de escolher um campo de atuação da psicologia. E aí eu posso falar um pouco sobre isso também junto a vocês, né? Nossa proposta inicial era de falar sobre a ansiedade dessas escolhas. E aí eu considero que passar por cada ponto desse que a gente tem proposto aqui é extremamente fundamental, certo? Porque, sim, Amanda, tô lendo aqui tua pergunta.
Tem como visitar faculdades, tipo no ensino médio mesmo, para se conhecer? Tem sim, Amanda, tem sim. Inclusive, nossa instituição, ela oferece essa possibilidade, certo? É, acredito que a maioria das universidades disponibilizam momentos específicos para esse acolhimento de estudantes de ensino médio, certo? E há um esclarecimento com algumas oficinas de profissões, oficinas de cursos, em que os próprios estudantes dos cursos podem disponibilizar workshops, eventos de apresentação das disciplinas do próprio curso, e por aí vai, certo? Tem outra pergunta aqui. Sim, Amanda, eu recomendo que você entre em contato com a instituição para agendar esse momento, certo? Para conhecer, se aproximar. Afinal, é um investimento de longo prazo, né? E aí eu recomendo que conhece o curso, conhece a universidade, conhece, se tiver a oportunidade de conhecer um professor, tenta conversar, conversa com o coordenador do curso que você tem interesse, esclarece suas dúvidas, respira, né? Para que a gente não escolha às cegas, né? Uma dificuldade muito grande são as expectativas que nós mesmos construímos. Então, imagine criar uma expectativa sobre a instituição, chega lá, inicia o primeiro semestre, você se depara com uma realidade totalmente diferente daquilo que você esperava. E aí isso pode trazer algum nível de frustração. É difícil visitar a faculdade, tenho que ter uma determinada permissão, vai depender de cada instituição de ensino superior, particularmente da instituição que nós trabalhamos. É um espaço muito tranquilo para que você possa ter concedida essa permissão, certo? É importante que haja identificação como visitante, que você possa falar previamente com a coordenação do curso. E aí eu acredito que você entrando em contato com a secretaria da instituição de ensino superior, vão disponibilizar os melhores horários, os melhores atendimentos possíveis para acolher as demandas de vocês. Tem algumas perguntas sobre a própria psicologia, e aí eu gostaria de trazer para vocês, né? Deixa eu ver. A pergunta de Mariane. Muito boa sua pergunta, Mariane. É difícil conciliar a própria saúde mental com a dos pacientes? Veja, nós seguimos uma rigorosidade metodológica e teórica que é assim, existem várias abordagens da psicologia, por exemplo. Então, particularmente, eu trabalho com uma linha específica teórica. Existem diversas, centenas de outras. Então, cada abordagem vai ter um modo diferente de lidar com as demandas dos pacientes. Ou seja, aquilo como o modo como eu vou intervir vai depender da substância teórica que sustenta a minha prática. Primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte: é estritamente necessário que um psicólogo seja acompanhado por outro psicólogo, certo? Vamos romper com essa ideia de que a psicologia é para atender somente as pessoas que estão acometidas por um transtorno mental, certo? Considerem que o espaço da clínica psicológica é um espaço de escuta e de acolhimento. Então, eu, como psicólogo, tenho meus próprios problemas, minhas próprias demandas, minhas angústias, o meu próprio sofrimento, e eu preciso necessariamente cuidar disso. E cuidando disso, isso implica dizer que eu faço terapia. Então, isso nos dá um favorecimento
do modo como separar aquilo que é meu, aquele sofrimento que é meu, e aquele sofrimento que é do meu paciente, certo? Isso não quer dizer que a gente vai assumir uma postura fria. Não. Nossa postura é de acolhimento, de escuta, de respeito. Mas, muitas vezes, aquilo que a gente escuta toca em questões que são nossas. Então, quando essas questões tocam a gente, será que a gente percebe que essas questões são nossas mesmo? Então, é importante que a gente tenha o nosso próprio espaço. E aí eu recomendo fortemente que, desde o início do curso de psicologia, que o estudante, que o psicólogo, que o professor, ele tenha acesso a um espaço de acolhimento de saúde mental, certo? E aí, tendo esse espaço, com certeza, se tem como oferecer esse, esse acolhimento de uma maneira pelo outro, para o outro. Afinal, a gente não quer atender alguém e colocar nossas próprias questões, nossos próprios preconceitos diante da vida de outra pessoa. Não é essa a proposta da psicologia. A proposta da psicologia é respeitar, acolher, caminhar junto. E aí, para caminhar junto, eu tenho que ter clareza sobre os passos da minha própria vida que eu já dei, sobre como eu estou caminhando na minha própria vida. Como é que eu quero acompanhar o outro se eu não tenho o meu próprio acompanhamento? Percebem? Certo? E aí nós temos, eu espero que tenha respondido a questão, a sua questão, Mariana. Não é fácil se a gente não tiver um acompanhamento pessoal, certo? E aí, o que é a ID psicanálise? É, veja, minha área não é a psicanálise, Eduarda, mas eu vou te dar um esclarecimento breve sobre o que se trata a psicanálise. A psicanálise é uma linha teórica pensada por Sigmund Freud, acho que vocês já ouviram falar dele, que era um neurologista, né, era um médico, e pensou e começou a discutir questões relacionadas a transtornos que não eram possíveis de serem explicados pelas ciências naturais. E aí eram considerados esse sofrimento, que era tratado como histeria, era considerado um fenômeno sobrenatural. Até que ele começou a fazer alguns estudos, né, e elaborou algumas teorias. Uma delas é a teoria psicossexual. Ele considerava que toda a estrutura do sujeito, da pessoa, era regido por questões relacionadas à sexualidade e ao desenvolvimento sexual durante a infância, certo? E aí, ID se trata de uma teoria posterior de Freud, que se chama a teoria do aparelho psíquico. O aparelho que rege a psique humana, né? A psique seria uma palavra grega que corresponde à alma, certo? E aí, id é, é o campo do inconsciente, certo? A preocupação da psicanálise é responder, interpretar questões ocultas, questões misteriosas. Então, nós temos separações. Nós temos o ego, que seria o eu, aquele que está diante dos desejos sexuais, aquilo que está oculto, e diante das representações dos valores morais, daquilo que pode, daquilo que não pode, das leis, das normas, das regras. Então, o ego está no meio disso. O id é responsável por essas questões dos desejos inconscientes, das pulsões, que muitas vezes não temos controle, no sentido de percebê-las, né? Então, Freud trata da seguinte forma: o consciente, que também é uma parte do aparelho psíquico, o consciente é a ponta do iceberg. E o inconsciente, que seria esse id, é tudo aquilo que está abaixo da ponta do iceberg. Então,
é um campo oculto, um campo misterioso, em que a psicanálise se debruça bastante. E aí, é isso. Eu espero que tenha esclarecido. Foi uma tentativa muito breve de falar sobre esse temática, certo? Deixa eu ver. Como o psicólogo consegue controlar as emoções na hora do atendimento? Alguma vez o senhor já se abalou com algo no meio do atendimento? Glenda, pergunta ótima, adorei, tá? Olha, é, é necessário, acima de tudo, entender que o atendimento é oferecido para o outro. Então, tendo isso muito claro, tendo isso de uma maneira muito nítida no nosso pensamento, nós já vamos nos disponibilizar para o outro. Então, talvez não seja uma questão sobre controlar as emoções, e sim entender de que modo essas emoções que eu sinto podem repercutir no atendimento do outro, no espaço do outro. Então, essa pergunta, eu reitero a resposta que eu dei anteriormente, no sentido de façam trabalho pessoal, façam psicoterapia, cuidem de suas próprias emoções e, e com certeza vai ficar bem mais tranquilo de estar diante do sofrimento do outro. Mas você me pergunta, alguma vez o senhor já se abalou com algo no meio do atendimento? Sim, sim. Afinal, nós nos deparamos com histórias que são totalmente novas para a gente, né? Mas o que eu faço com esse abalo é que vai fazer a diferença. O que eu faço com o estranhamento que eu sinto é que vai fazer a diferença do modo como eu vou conduzir esse atendimento. Então, já me abalei, mas também segurei assim a onda de entender que aquele momento não me cabia colocar as minhas próprias angústias, né? Aquele era o momento de acolher aquilo que estava sendo trazido de uma maneira incondicional, tá? E aí, Bruno, eu estou vendo aqui tua pergunta. é, Quais são as possibilidades de emprego como psicólogo? Muito boa essa pergunta. Eu posso resgatar um pouco da minha história enquanto psicólogo, enquanto estudante de psicologia. E aí, logo quando eu iniciei a psicologia, eu pensei que o curso de psicologia me restringia ao atendimento de consultório particular. E aí, logo no primeiro período, eu tive contato com a psicologia escolar. Então, a escola, a educação já é uma possibilidade, inclusive é lei, né, que tenha psicólogo e assistente social na escola, certo? Então, é um dos campos possíveis. É, Quem aqui já tirou carteira de habilitação, CNH? Vocês já devem ter percebido que há um profissional de psicologia que realiza avaliação psicológica para o trânsito. Então, é outro possível campo de atuação. Outro campo de atuação também é o consultório particular, mas também há a possibilidade de ser um profissional vinculado às políticas públicas. Então, há a possibilidade de você atender no ambulatório, nos centros de saúde mental, pela política pública, pelo SUS, né? Há a possibilidade de atuar em hospitais, há a possibilidade de atuar na psicologia do esporte, né? Nós temos diversos clubes de futebol, por exemplo, que é o que eu acompanho mais,
que já assumiram a importância do profissional de psicologia para atletas de alto rendimento. Então, é muito importante considerar esses novos campos da psicologia, porque cada vez mais há um desenvolvimento da profissão, certo? Há também a possibilidade da atuação na psicologia social, vinculada a uma política pública socioassistencial pelo SUAS, Sistema Único de Assistência Social, certo? Temos a possibilidade de nos desenvolvermos numa carreira acadêmica, certo? E uma possibilidade é mestrado, iniciação científica, doutorado. A própria docência é um campo de atuação da psicologia, né? Ser professor é um campo de atuação da psicologia, né? Deixe-me ver. Temos também a psicologia nas organizações, a psicologia do trabalho organizacional, certo? Cada vez mais as nossas empresas, as organizações, elas requerem um profissional que possa acolher, né, as demandas dos funcionários, dos colaboradores, né, articular as necessidades da instituição e as necessidades pessoais dos colaboradores para que o clima organizacional seja de potência e não de estagnação, certo? Temos diversos e diversos campos de atuação na psicologia. Eu deixo isso muito aberto para que vocês possam buscar mais, né? Temos psicologia jurídica, psicologia criminal, avaliação psicológica, deixa-me ver, enfim, uma infinidade de campos de atuação da psicologia. Sabe por quê, gente? Porque onde tiver gente, vai ter espaço para a psicologia se desenvolver. Janaína, não é um esquema de pirâmide, tá? É, de um psicólogo ser acompanhado por outro. É um esquema ético mesmo, sabe? É uma questão de eu não posso cuidar do outro sem me cuidar, né? Eu não posso presumir que eu não tenho nenhum problema. Então, é importante. Ainda temos profissionais que não são acompanhados por outros, né? Mas é importante que a gente entenda a necessidade de cada um de nós, independente de ser psicólogo ou não, de ter um espaço profissional. Eu vi aqui alguns de vocês falando que gostam de ajudar os amigos, de aconselhar, de estar perto, mas eu entendo que é importante ser rede de apoio, construir essa rede de apoio, mas somente um profissional terá o domínio técnico e ético para conduzir a questão do seu próprio sofrimento. Então, é uma questão ética, é uma questão que o nosso próprio código de ética, aquele código que vai reger a nossa profissão, vai informar dessa necessidade. Então, é por aí. Um médico é atendido por outro médico, não é? Eu acho. Como os psicólogos agem para entender os pacientes? Eduarda, cada abordagem vai trazer uma conduta diferente, certo? A abordagem que eu trabalho busca se aproximar da história do outro, né? Considerando que esse outro ele ainda está se constituindo, então a gente rompe com aquela ideia de que pau que nasce torto morre torto, certo? Na ideia da minha linha teórica, as pessoas podem mudar, as pessoas mudam necessariamente. Então, a minha postura de me aproximar, principalmente de assumir que sobre o outro eu não sei,
E quando eu não sei, eu preciso me aproximar com muito respeito para que o outro me conte, né? Eu não posso dizer que eu conheço vocês ou que simplesmente vocês me conhecem. Sim, por a gente estar aqui no atendimento, por a gente estar aqui numa sessão, né? E aí, me aproximando dessa história do outro, da verdade do outro, aí sim eu posso perceber um caminho de trabalho junto com o próprio paciente. Mas isso vai variar muito de abordagem para abordagem. Existem abordagens descritivas, que é a linha que eu trabalho. Existem abordagens interpretativas, que seria muito mais articulado com a psicanálise. Existem abordagens mais interventivas, que existem para modelar comportamentos específicos. Então, para cada necessidade vai ter uma abordagem específica. Quão importante é a psicologia na educação escolar? Galera, eu não sei como vocês percebem o sofrimento que incide nas escolas, né? Diante de tudo que a gente já trabalhou nesse mini curso de hoje, nesse momento de hoje, já deu para perceber que escolher reflete em ansiedade, essa pressão reflete em ansiedade, não ser aceito por algum grupo na escola reflete em ansiedade, em sofrimento. Então, a importância da psicologia na escola é de poder construir uma rede de cuidado junto aos próprios alunos, né? De poder desconstruir alguns aspectos. E é papel da psicologia também oferecer palestras, grupos, principalmente relacionado a bullying, a abuso e exploração sexual, né? Fazer uma promoção de saúde, certo? E aí considero todas essas questões, toda essa importância, certo? Amanda, tem sim um manual de diagnóstico, é o DSM, certo? DSM, ele precisa ser seguido, certo? No sentido dos diagnósticos e hipóteses diagnósticas. No entanto, não cabe à psicologia realizar diagnóstico. Esse é um papel da medicina, certo? Nós vamos ter percepções que vão influenciar nessa construção desse diagnóstico, mas propriamente quem vai poder diagnosticar alguém é o médico. E aí, nesse caso, seria o psiquiatra, o neurologista, certo? E aí precisa ser seguido, existem alguns pontos que determinam determinados transtornos, certo? Então, o transtorno disso começa a apresentar tais sintomas em conjunto, sabe? Por tanto tempo, no mínimo. Então, tudo isso vai depender bastante, mas é um papel da medicina. A gente vai se apropriar desse conteúdo, desse manual, porque, enfim, vamos trabalhar com sofrimento e é importante que nós tenhamos esse domínio também, inclusive também sobre as medicações que são administradas pelos nossos pacientes, por aquela receita que o psiquiatra passa. É importante, porque isso vai refletir no acompanhamento que nós vamos fazer também. Veja, Yasmin, sobre o aprofundamento dos campos de atuação da psicologia, eu poderia passar, sei lá, 10 horas falando só disso, certo? Mas eu vou falar de uma específica, certo? Que é a que eu mais domino, que é a psicologia social, certo? Nós temos uma política de assistência, né? É uma lei, a Lei Orgânica de Assistência Social, que conduz e que implementa alguns serviços de assistência. Não sei se vocês já ouviram falar de CRAS, de CREAS, enfim. E aí o papel da psicologia nesse âmbito de atuação é justamente fortalecer os vínculos pessoais e familiares das famílias que são acompanhadas, das pessoas que precisam do serviço,
e geralmente são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, em um processo de desqualificação social, ou seja, uma dependência de um serviço socioassistencial para poder se alimentar, para poder ter acesso aos direitos fundamentais, né? E aí tudo isso repercute diretamente num contexto de ausência do mercado de trabalho, de ruptura com esse meio. E aí, eu não sei se vocês já perceberam, mas quanto mais tempo a gente fica desempregado, mais a gente é excluído de um contexto social. Então, o trabalho da psicologia social é de fortalecer as comunidades, as pessoas, de se aproximar das demandas, das mazelas das comunidades, das populações, né? De fazer visitas domiciliares, de fazer intervenções no território, de acompanhar as famílias, identificar as necessidades de cada família, articular com a rede de proteção, que seria a saúde, a educação, e ser referência social para aquela família, certo? Isso é uma das possibilidades, e falando de uma maneira geral, eu penso que a gente pode se perder se for detalhar cada um desses campos, mas eu vou falar também da psicologia clínica de consultório, certo? É um espaço que, na maioria das vezes, é uma atuação neoliberal, ou seja, o psicólogo vai ser seu próprio chefe, e aí vai precisar ter noções administrativas, de fluxo de caixa, de investimento, de uma série de coisas que vocês podem também ter acesso a tudo isso durante a graduação, certo? E aí, o que é que acontece? Nós fazemos uma escuta clínica, certo? Precisamos elaborar um prontuário que precisa ser armazenado em um lugar com chave, um armário com chave, certo? É necessário manter o sigilo desse acompanhamento, né? Vocês, vamos considerar que vocês são psicólogos também, e eu sou psicólogo. Eu não posso falar dos casos que eu acompanho para vocês, mesmo vocês sendo psicólogos também. A gente precisa manter o rigor do sigilo, o rigor ético que sustenta a nossa profissão. É isso que vai diferenciar a nossa atuação profissional de uma escuta que é feita por um familiar, por um amigo, por alguém que não é psicólogo, certo? E aí nós precisamos registrar no prontuário todos os dias de atendimento, o que foi visto, qual a ideia central, a demanda principal da pessoa, manter-se estudando, fazer nossa própria terapia, né, de ser acompanhado por outra pessoa, de realizar supervisões, no sentido para estudar aquele caso, certo? E aí são grupos fechados, restritos. Então, é outra possibilidade de atuação, né? E aí considero que é uma vastidão de possibilidades, né? Espero que tenha contemplado um pouco tua pergunta. Professor, a gente está encerrando o nosso tempinho aqui. Eu peço que a gente continue no próximo mini curso, na próxima semana, compartilhar e escutar, né? Eu acho que o pessoal está bastante engajado e realmente bem interessado na área de psicologia. Eu peço que vocês que não for responder as perguntas, enfim, guardem que na próxima semana o professor Hugo vai estar com a gente novamente. E aí vocês podem estar fazendo a pergunta, ele vai compartilhar mais esses momentos da vivência dele, enfim, do dia a dia. E é mega importante. Então, o professor pode fazer um encerramento, enfim, e a gente fica aqui aguardando, tá? Bom, gostaria de agradecer esse espaço, Rony. Obrigado pela parceria. Valeu, gente, por estar presente nesse momento. A gente fica com aquele gostinho de quero mais para a próxima semana, que a gente se encontra novamente. E aí eu posso apresentar para vocês de modo mais detalhado esse campo de atuação. A gente já pode deixar até amarradinho isso, né? E aí eu posso apresentar algumas experiências de atuações distintas da psicologia
e a gente esclarece tudo bem direitinho. Me senti bastante acolhido por vocês, adorei ler o chat aqui junto com vocês. Espero que esse encontro tenha realmente feito a diferença na vida de vocês hoje. E contem comigo, podem registrar dúvidas, e aí vocês já podem lançar no início do nosso mini curso. E estou aqui para compartilhar com vocês, né? Então, eu só tenho a agradecer e semana que vem nos encontramos novamente. Valeu, professor. Valeu, pessoal. Quem não preencheu a ata, pode preencher, pessoal. E lembrando que semana que vem, para poder validar o certificado, tem que estar na próxima aula, tá? Valeu, boa noite e boa semana. Obrigado, professor.